Graça e paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. O livro de Salmos é formado por 150 salmos. Quando nós falamos Salmos, nós estamos falando do livro, da coletânea, da reunião, do conjunto de todos os 150 salmos. Mas quando nós queremos falar de cada um dos salmos especificamente, nós devemos falar no singular. Hoje nós estamos no dia 40 do propósito, então nós vamos ler o Salmo de número 40. Você está vendo na tela Salmos capítulo 40. Mas na verdade, você deve desconsiderar essa palavra capítulo porque eu estou usando uma Bíblia digital que coloca o capítulo para que quem vai ler tenha mais facilidade. Mas quando nós falamos que um livro tem capítulos, nós estamos dizendo que se você ler o capítulo anterior e o capítulo seguinte, existe uma conexão entre os capítulos. Existe uma história. O capítulo anterior e o capítulo seguinte têm alguma relação com aquele que você está lendo. Mas o livro de Salmos não é assim. O Salmo 39, ele é totalmente independente do Salmo 40, que também é totalmente independente do Salmo 41. Então você não tem uma sequência no livro de Salmos. Você lê, por exemplo, o Salmo 1, que fala sobre a diferença entre os bem-aventurados e os ímpios. Os bem-aventurados são os felizes, os que ouvem a palavra de Deus e que serão bem-sucedidos. E os ímpios são os que praticam o mal. E o Salmo número 1 fala a respeito da diferença entre eles. Quando você vai para o Salmo número 2, o Salmo número 2 fala a respeito de Jesus. Ele fala a respeito da ilusão que os que praticam o mal têm de fazerem o mal contra o Filho de Deus. Quando você vai para o Salmo de número 3, você vê o rei Davi falando a respeito da sua perseguição pelos seus inimigos. Então, cada salmo é único. O livro de Salmos foi escrito por vários autores. Você tem o rei Davi, que escreveu muitos salmos. Você tem os filhos de Coré, que também escreveram muitos salmos. Eles escreveram, por exemplo, o Salmo 42 até o Salmo 49. Depois eles escreveram o Salmo 84 até o Salmo 87. Então, eles escreveram muitos salmos. Asaf escreveu o Salmo 73 até o Salmo 77. Então, nós vemos que tem vários autores. Moisés escreveu o Salmo 90. E cada um desses salmos tem uma experiência individual, particular, de um momento da vida que cada salmista passou e teve de falar com Deus. E eles escreveram um salmo para louvar a Deus, escreveram um salmo, como por exemplo o Salmo 100. O Salmo 100 fala assim: Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se a Ele com cânticos, saibam que o Senhor é bom. Então você vê que o Salmo 100 é um salmo de celebração, mas teve momentos em que o salmo foi escrito no momento de angústia. O salmo de número 13, por exemplo, que foi escrito por Davi, é conhecido como Salmo do Desolado, porque ele escreve assim: Até quando o Senhor se esquecerá de mim? Para sempre, porque eu clamo de dia, eu clamo de noite,
e parece que o Senhor não me ouve. Até quando eu ficarei cercado pelos meus inimigos e eles levantarão a sua cabeça sobre mim? Mas ele termina o Salmo 13 dizendo assim: Eu ainda cantarei louvores ao Senhor, eu sei que o Senhor me salvará. Quando você lê o Salmo 13, você começa a leitura e você pensa: nossa, ele está sendo perseguido, mas como que vai terminar esse salmo? E o salmo termina com uma palavra de confiança no Senhor. Portanto, o Salmo 13 é um salmo que nos traz uma lição. Quando você sentir que Deus está longe de você, quando parecer que Ele não está respondendo você, não significa que Ele esqueceu de você. Significa que Ele está no silêncio, provando a sua confiança e verificando como você reage no meio dessa aparente distância dele. Ele sempre está perto de nós. E o salmista termina o salmo dizendo: Eu sei que eu ainda cantarei pela salvação do Senhor, eu sei que eu ainda o louvarei. Quando ele termina o salmo dizendo isso, ele está mostrando para nós: eu tenho confiança em Deus, apesar de parecer que ele está longe. E a lição para nós, por que o Salmo 13 entrou na Bíblia? Para nos dar essa orientação. Quando parecer que ele está longe, não sinta que ele está longe. Ele está mais perto do que você pensa, aguardando o tempo certo para dar a resposta para que você possa cantar a vitória que ele preparou para você. O Salmo 42 foi escrito pelos filhos de Coré e também fala sobre abatimento. Lá no versículo 5 do Salmo 42, ele fala assim: Por que está abatida, ó minha alma? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Então, o Salmo 42, ele também revela um momento em que os filhos de Coré estavam abatidos, mas eles estavam dizendo: Por que ficar abatida, ó minha alma? É uma conversa consigo mesmo, dizendo assim: por que eu vou ficar abatido? Por que a minha alma está abatida? Espere em Deus, eu ainda o louvarei. Aí você tem os salmos de confissão de pecados. O Salmo 51, Davi tinha cometido um adultério com uma mulher chamada Batseba e mandou matar o marido dela, que era Urias. E Deus usou o profeta Natã para dizer para ele que ele tinha pecado de maneira muito grave e terrível. Então ele se arrepende e escreve o Salmo 51. E quando ele escreve o Salmo 51, ele fala: Deus, eu fui gerado em pecado. A minha mãe, quando ela me gerou, eu estava lá no ventre, mas eu estava sendo gerado no pecado, porque eu sou fruto do pecado, eu sou um ser humano. Nós sabemos que todos nós nascemos com pecado. Durante a infância, quando somos crianças, nós não temos consciência de que somos pecadores. E é por isso que os cristãos protestantes evangélicos não batizam crianças, porque uma criança não tem como ser batizada, ela não tem consciência dos seus pecados. Por isso que faz-se a apresentação da criança para Deus. Você batizar uma criança, o batismo ele tem um significado, que a pessoa está entrando nas águas sabendo, eu sou pecador, eu tenho pecados, então eu preciso ser lavado deles. Então a pessoa entra nas águas como uma simbologia, um símbolo de que eu estou consciente de que eu tenho pecados e que eu tenho que mergulhar o meu corpo nas águas para ser lavado e me arrepender por eu ser um pecador e deixar os pecados ali. E quando eu me levanto dizendo: agora eu sou de Jesus. Eu me lavei porque eu quero ser santificado, eu quero ser lavado pelo sangue de Jesus. O batismo ele tem essa simbologia. Por isso o batismo tem que ser feito com a pessoa
adulta, pelo menos com 12 anos, 14 anos, porque aí sim a pessoa entende o significado do batismo. E lá no Salmo 51, continuando, Davi confessa, ele fala assim: eu fui gerado em pecado. Ele está dizendo assim: em pecado eu nasci. Eu nasci como um pecador e como ser humano eu erro, eu falho. E eu cometi um crime, então eu peço. Lá no Salmo 51 está escrito assim: livra-me, Senhor, dos crimes de sangue. Ele está dizendo: eu matei um homem por causa de uma mulher. Livra-me de fazer isso de volta. Eu não quero mais errar. Eu não quero mais cometer esse pecado. E ele fala no Salmo 51: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito que seja reto. O que ele está dizendo? Deus é que tem que criar em nós um coração puro, porque o nosso coração pensa muitas coisas. Por causa de uma mulher com quem ele se deitou, ele acabou tendo a ideia de matar o marido dela para poder ficar com aquela mulher, que foi Batseba. E Batseba, depois que ele teve o primeiro filho com ela, esse filho morreu. Ele foi morto. Deus permitiu que esse filho que nasceu do fruto do adultério morresse por uma doença. Mas depois que ele pediu perdão, que ele confessou que ele matou Urias e se arrependeu, aí ele já estava com Batseba. E ele teve uma nova relação com ela e nasceu o rei Salomão. E o rei Salomão, que foi o sucessor de Davi, escreveu o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes na Bíblia, que são livros que trazem muita sabedoria para a nossa vida. Isso mostra que Deus perdoou o pecado do rei Davi. Quando ele confessou: eu errei, eu pequei, agora eu quero ter um coração reto, eu quero ter um coração puro. Então, Deus permitiu que o filho que nasceu do adultério morresse com uma doença. O texto da Bíblia, lá em 1 Samuel, mostra a dor que o rei Davi passou de perder aquela criança. Mas depois, Deus deu uma nova história para ele. E essa história do Salmo 51 revela que Deus mostra que nós somos pecadores, que Deus ele castiga o nosso pecado. Ele perdeu aquele filho que foi fruto do adultério, mas mostra também que o Deus que ele perdoa e castiga, ele também traz um novo começo quando existe arrependimento. E nós temos também o Salmo 73, que foi escrito por Asaf. Asaf era o líder de louvor no templo na época do rei Davi. Ele foi designado pelo rei Davi para fazer parte do louvor no templo. E ele escreveu o Salmo 73, onde ele fala assim: Senhor, eu olhei para o ímpio e eu vejo que eles são arrogantes, eles se vestem do orgulho como se fosse um colar. Eles estão muito firmes, nenhum mal acontece com eles. Parece que eles não caem e não tropeçam, e os seus filhos estão robustos e fortes. Então eu olhei e fiquei, e tive inveja. Aí Asaf fala assim: mas até a hora em que eu entrei no templo, então eu adorei ao Senhor e eu entendi que o ímpio, ele é como um sopro. Ele vive nessa terra, mas logo ele passa. E quando olhamos para o lugar dele, não há mais nada. Ele lembrou da eternidade, que você só é eterno, só entra no céu quando você tem relacionamento com Deus. Então ele entendeu que aquele que busca apenas riquezas nessa vida pode ter muitas riquezas, pode parecer que é muito forte, pode andar com carros muito caros, morar em muitas casas bonitas e fazer muitas viagens, parecer que tem uma saúde excelente, mas aquele que não tem intimidade, relacionamento com Deus, ele vai dessa vida
E ele não carrega nem o carro, nem a casa, nem as viagens. Ele não carrega nada daquilo que ele viveu aqui nessa vida, se ele não tem relacionamento com Deus. Então ele fala: então eu entendi o valor da comunhão com o Senhor. O Salmo 73 é um salmo que nos traz essa experiência de não fique com inveja dos ímpios, não fique carregando inveja dos maus, porque eles vivem uma vida que é apenas provisória. Mas Deus tem uma vida de prosperidade, onde tudo o que você precisa, Ele dá a você. Se você precisa de uma família, Ele te dá. Se você precisa de alimento, Ele dá. Ele nos ensinou a orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Veja que Jesus ensinou primeiro a nós agradecermos a Deus como nosso Pai e santificar o nome dele, entender que ele está no céu, que ele é santo, que ele é altíssimo. Depois pedir, venha a nós o teu reino. Por que que ele pede primeiro, venha a nós o teu reino? Porque o reino de Deus em nosso coração é a primeira coisa que garante vida eterna. Depois ele fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Lá no céu, Deus tem a vontade dele. E a vontade de Deus, quando a gente pede para ser feita a vontade dele, na terra como no céu, nós estamos declarando que a vontade de Deus seja feita em nossa vida. E ela é feita de forma boa, perfeita e agradável. Aí que nós pedimos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por quê? Existem coisas que são mais importantes. A nossa alma é eterna. Então, lembrar que você tem um Pai que está no céu, que ele é não só o seu pai, mas ele é o pai de todos. Ele é o pai do seu pai, da sua mãe, do seu filho, dos seus tios, dos seus parentes. Então, muitas vezes nós ficamos preocupados: o que vai acontecer com a minha mãe, com meu pai, com meu filho, com a minha filha. Você tem um pai que é o Pai Nosso. Ele é o seu pai e o pai dos seus filhos. Ele também ajuda você. Você que é pai, que às vezes fica um pouco preocupado, você que é mãe, fica um pouco preocupada. Existe um Deus Pai que cuida de nossos familiares. E ele está no céu, que significa que ele está no alto, significa que ele criou todas as coisas e ele não vai deixar faltar para os seus filhos. Por isso que Jesus ensinou: Pai nosso que está no céu. Ele está dizendo: lembre-se, você tem um Pai que não é só seu, é de todos. E ele está no céu. Santificado seja o teu nome, ou seja, ele é altíssimo. Santificado quer dizer que ele é separado do pecado, ele é santo, ele é altíssimo. Então venha a nós o teu reino, ou seja, peça para vir o reino de Deus sobre a sua vida. Seja feita a tua vontade. Peça para Deus fazer a vontade dele, porque a vontade dele é melhor do que a nossa. Assim na terra como no céu. Que seja feita na terra a vontade de Deus, porque a vontade de Deus está determinada lá do céu, e quando você pede, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, você está dizendo que seja feita na terra da mesma forma como o Senhor criou e projetou no céu. Aí sim, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então, essa oração do Pai Nosso nos mostra a provisão dele. Aí depois que você recebe o pão nosso, ele fala: perdoai os nossos pecados, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ele nos faz lembrar que nós erramos também. Então precisamos ter tolerância e perdoar os que erram, porque nós erramos também. Né? Então ele fala sobre isso, Pai Nosso. E assim nós percebemos que cada salmo nos traz uma direção, uma informação de como se relacionar com Deus. Cada um dos salmos. Existem salmos de louvores, como o Salmo 100. Existem salmos que falam a respeito de pecados, como o 51, em que Davi confessa o seu pecado, e Asaf, que fala a respeito da inveja. Mas todos esses salmos, eles sempre nos ensinam alguma coisa no relacionamento com Deus. O Salmo 51 nos mostra que Deus perdoa, julga e também ele restaura, quando ele deu Salomão para Davi, depois que ele se arrependeu.
O Salmo 73 mostra que é uma tolice viver uma vida buscando só riquezas sem ter relacionamento com Deus, porque quando você morre, você acaba perdendo a salvação. E aí você viveu uma vida só de ilusão, por melhor que ela tenha sido. O Salmo 13 mostra que se você sente que Deus está longe, até quando o Senhor vai estar longe de mim? No final, você pode crer que a esperança vai ser recompensada. Davi fala: Eu sei que a salvação do Senhor virá e eu ainda cantarei louvores ao Senhor. Então hoje vamos meditar no Salmo 40, o Salmo de número 40. E o Salmo de número 40 foi escrito pelo rei Davi e ele fala no versículo 1: Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele está dizendo aqui, ele está compartilhando que ele recebeu a resposta de Deus. Ele fala que eu esperei com paciência no Senhor, eu esperei. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então ele está contando, olha, eu esperei em Deus e eu tive resultado. E Deus se inclinou para mim e ele ouviu o que eu pedi. Versículo 2, ele tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Versículo 3, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Então eu coloquei em cor laranja o versículo 1, porque o versículo 1 ele está dizendo assim: se você esperar em Deus, no Senhor, com paciência, tenha certeza, ele vai se inclinar para você e ele vai ouvir o que você está pedindo. O versículo 1 nos traz uma esperança. Continue orando, não desista, ele responderá aquilo que você está pedindo. No versículo 2 e 3, eu deixei aqui em rosa, porque ele está dando um testemunho. Eu estava num lago horrível e tirou-me de um lago horrível. Então ele estava mergulhado numa situação difícil. Ele não fala qual era a situação, mas ele fala que ele estava num lago horrível de um charco de lodo. Ele pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Ele estava inseguro, ele estava se sentindo como quem está sendo mergulhado no meio do barro, no meio do lodo, e ele disse aqui: Deus me tirou dessa situação e me colocou sobre uma rocha. Ele firmou os meus passos e ele pôs um novo cântico na minha boca, ou seja, ele estava triste, chorando, sofrendo, mas Deus colocou alegria no coração dele. Um hino ao nosso Deus, e muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Ele está dizendo: muitos vão ver como eu estou agora e como eu estava antes, e vão honrar a Deus, vão confiar em Deus quando virem o como eu estou agora. Agora no versículo 4 ele fala assim: Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Ele está dizendo: feliz é aquele que coloca a confiança em Deus. Muitas vezes as pessoas confiam num político, que é muitas vezes soberbo, arrogante. Muitas vezes as pessoas confiam no parente que tem mais condição econômica e muitas vezes o parente até vira a cara e fica chateado quando você vai pedir ajuda para ele. Mas Davi está dizendo aqui, ó, feliz, bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos. Ou seja, que não respeita, não é que a pessoa xinga os soberbos, mas é que ele não considera os soberbos. Ele fala assim: eu não vou pedir nada para aquela pessoa que acha que é o máximo porque tem condição. Eu vou fazer a minha oração. Eu vou confiar no Senhor. Eu vou pedir para que Deus dê o direcionamento do que fazer. E o Senhor responde. Quando você precisa de uma resposta e você está em uma situação em que você não sabe o que fazer, Deus responde. Às vezes, o soberbo é o médico que fala para você assim: olha, eu sou médico e eu já vi muitos casos desse seu parente. Ele vai morrer. Pode preparar a sepultura, porque vai morrer. Mas aquele que confia no Senhor, se Deus deu uma palavra para você que Deus vai curar o seu parente, então Deus vai curar aquele parente. Mesmo que a doença seja incurável,
para a medicina. Muitas pessoas já deram esse testemunho. Isso não quer dizer que você que está ouvindo com certeza vai ter a cura. O pastor da igreja outro dia contou que perdeu o filho dele. Ele ficou orando, pedindo a Deus uma resposta, e Deus disse para ele que daria consolo para ele. Então, ele entendeu que Deus levaria o filho dele porque era propósito de Deus levar o filho dele. Às vezes a vontade de Deus é levar ao seu parente, mas às vezes Deus quer curar para que você veja o milagre dele. Então, confie no Senhor. Tão bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, que não respeita a opinião de quem acha que sabe tudo. Eles são soberbos porque eles pensam que eles são como se fossem Deus. É assim e pronto, mas não é. Mesmo quando o parente morre, ele morreu porque foi o Senhor que determinou isso. O Senhor é que está no céu. Ele é que determina as coisas que acontecem. Não é a pessoa que acha que tem todo o conhecimento. Por isso, tenha confiança no Senhor. Quando Jesus morreu, Pôncio Pilatos, que era o governador, disse para ele: Você não sabe que eu sou o governador? Você não sabe que eu posso te libertar? Você não sabe que eu tenho todo o poder? E Jesus disse: Você não teria nenhuma autoridade se não te fosse dado pelo meu Pai. Então Jesus estava dizendo: Eu morro porque eu estou dando a minha vida por todos. Não é porque você tem poder ou autoridade sobre mim. É porque isso é um plano de Deus. Portanto, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira, nem os que se desviam para a mentira. Falando a respeito dessa situação de Jesus, Deus Pai, vendo que nós somos pecadores, como Davi disse no Salmo 51, que ele disse: Em pecado eu fui gerado no ventre da minha mãe, eu nasci já com a inclinação para o pecado. Nós todos temos inclinação para o pecado. Por isso que Deus Pai, vendo que a humanidade estava presa no pecado, ele projetou uma forma de recebermos o perdão, a justificação dos nossos pecados. Então Deus Pai enviou Jesus para que ele nascesse de uma mulher e vivesse nessa terra como nós, para que ele vencesse o pecado e para que ele morresse por mim e por você, para recebermos a justificação, a justificativa dos nossos pecados. Por isso que é necessário aceitar a Jesus, para que você receba o perdão dos seus pecados. Quando você aceita Jesus, os seus pecados são perdoados e você consegue se tornar amigo de Deus. Você se torna filho de Deus. Quando você aceita Jesus, você recebe bênção número 1, perdão dos pecados. Bênção número 2, se transforma em filho de Deus. Você não é mais uma criatura, mas você é um filho de Deus porque você recebeu a lavagem, a justificativa dos pecados. Bênção número 3, Jesus disse: Eu vou escrever o seu nome no livro da vida, lá no céu. Bênção número 4, você vai receber o Espírito Santo, que vai ajudar você a viver uma vida santa, de acordo com a vontade de Deus. E no final da vida, quando você partir dessa terra, a sua alma vai para o céu, porque você está com o seu nome escrito no livro da vida. Então eu quero fazer um convite aqui. Você quer aceitar a Jesus? Você vai receber essas bênçãos. Você vai receber o perdão dos pecados, vai ser amigo de Deus, vai ter o seu nome escrito no céu, no livro da vida, para quando você morrer, você entrar no céu, porque o seu nome está com o registro no livro da vida, no livro que tem a certidão do nascimento de quem nasceu para o reino de Deus. E você vai receber o Espírito Santo para te guiar aqui na terra, para que você possa receber essa vitória de
morar no céu. Se você quer receber essas bênçãos, você precisa crer que Jesus realmente é o Filho de Deus e que ele ressuscitou dos mortos e está lá, aguardando a nosso tempo na terra para estar lá para sempre. E você deve fazer uma oração pedindo que essas coisas venham sobre a sua vida. Então, se você quer aceitar a Jesus e receber essas bênçãos, faça essa oração que é bem simples. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até chegar no céu. Amém. Com essa oração você disse que Jesus é o teu Senhor, então você confia nele como Senhor da sua vida. Você vai ler a Bíblia, você vai começar a orar para tudo que você fizer. Você vai agradecer pelas refeições, agradecer a Deus quando acordar e abrir os olhos, porque recebeu mais um dia de vida, agradecer pelo sono, pela cama, pelo trabalho, pela família, pelos seus filhos, agradecer porque agora você recebeu a salvação em Jesus. Depois você recebeu ele como seu Salvador. Então você recebeu o perdão dos pecados. Agora você é um filho de Deus. Você tem o seu nome escrito no livro da vida. Você tem agora o registro do nascimento no céu. Você está com o seu nome lá, no livro da vida. O livro da vida, você pode encontrar a referência desse livro no livro de Apocalipse. No último livro da Bíblia, no capítulo 20, Apocalipse, capítulo 20, está escrito que no julgamento final, Jesus abrirá o livro da vida. Os que estiverem com o nome lá entrarão diretamente no céu, porque tem o registro, a anotação do seu nascimento lá. E você pediu para ter o Espírito Santo. O Espírito Santo vai estar agora com você. Quando você estiver no seu dia a dia e for fazer algo errado, você vai ouvir uma voz interna falando: Filho, não faça assim. É o Espírito Santo te dizendo: Filha, é melhor você fazer assim. Então ouça essa voz interna, que é o Espírito Santo falando com você. Continuando aqui, no versículo 4, está escrito que feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Agora vem o versículo 5 e o 6. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Versículo 6. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então veja, o versículo 5 e 6 nos falam que o Senhor opera muitas maravilhas. Ele tem operado para conosco muitas maravilhas. Ele fala, os pensamentos de Deus não se podem contar. Deus tem muitos pensamentos. E ele fala assim: eu quisera, ou seja, eu queria anunciar e manifestar todos os pensamentos do Senhor, mas são mais do que se podem contar. Deus tem muitos planos, ele tem muitos projetos, ele criou o céu e a terra. Quando você olha para a natureza, você vê quantas maravilhas ele criou para nós. Veja o Salmo 19. Se você abrir o Salmo 19, lá está escrito assim: os céus declaram a glória de Deus, e o céu manifesta, o firmamento manifesta a glória da obra das suas mãos. Está escrito assim: um dia faz declaração a outro dia, e uma noite faz declaração a outra noite. Então ele está dizendo assim: você olha para o céu hoje e você vê as nuvens e cada uma delas fazendo desenhos no céu. E você vê que no dia seguinte você olha de volta e existem outras nuvens com outros desenhos. Às vezes o céu está completamente azul, às vezes o céu está nublado, com muitas cinzas, mas trazendo chuvas que revelam as bênçãos de Deus, porque a chuva, ela molha toda a terra e traz alimento para nós. Então, quando você olha para o céu e você vê a obra de Deus, você vê que Ele está cuidando de nós, trazendo alegria com um dia
com o céu completamente azul, um dia em que ele rega a terra, trazendo o alimento para nós, outro dia em que ele mostra as nuvens que formam vários desenhos que podem tocar a nossa imaginação, revelando que os pensamentos do Senhor são muitos. E ele fala assim: eu queria poder anunciar tudo, mas não posso contar. E ele fala no 6, Deus não quer sacrifício, ele não quer oferta. Ele fala que Deus abriu os ouvidos dele. Significa que Deus deu sabedoria, a capacidade de entender as maravilhas dos céus. Ele fala: holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Deus não reclamou que nós fizéssemos um sacrifício de cortar a nossa pele, fazer algum tipo de sacrifício de caminhar de joelhos, subindo uma escada, ou fazendo essas coisas que as pessoas fazem, de carregar uma cruz por causa do nosso pecado. Ele próprio foi tão bondoso que preparou Jesus para morrer em nosso lugar, como nós falamos aqui no versículo 4. Jesus morreu no meu lugar e no seu lugar. Ele mesmo se deu, ele deu o próprio Filho para morrer em nosso lugar, para nos dar a salvação. Ele não pediu oferta e sacrifício. Ele mesmo deu a salvação para nós. Agora, versículo 7. Então disse: Eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Veja só. Então disse: Eis que venho, no rolo do livro está escrito de mim. 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. No versículo 7, quando ele fala assim: Então eu disse: Eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Ele está dizendo: Deus tem o seu livro, ele tem o rolo do livro dele. E ele está dizendo assim: eu venho até Deus e eu sei que no rolo do livro de Deus está escrito a meu respeito. Está escrito a meu respeito. Deus escreveu a história a seu respeito. A história que ele escreveu para todas as pessoas é: eu estou colocando pessoas para pregarem e eu quero que o João, a Maria, o José, a Melissa, a Luciana, a Joana, que cada pessoa, a Cristiane, a Cristiana, que cada uma dessas pessoas, o Mário, né, o Rafael, que cada pessoa venha para mim. E Deus está escrevendo o seu nome, mas cada um de vocês precisa dizer: eu quero aceitar a Jesus. Está escrito no rolo do livro de Deus: eu quero que você me aceite e me siga, porque eu tenho muitas maravilhas para mostrar para cada um de vocês, para cada uma de vocês. Mas você quer aceitar esse projeto que está escrito no rolo do livro de Deus e colocar o seu nome no livro da vida? Então, se você não aceitou a Jesus, volte o vídeo e faça aquela oração. Receba Jesus. No rolo do livro de Deus está escrito que Deus quer, eu quero que todo mundo seja salvo. Eu quero que todo mundo me aceite. Eu quero que todo mundo entregue a vida para mim. É isso que está escrito no rolo do livro. E Davi está dizendo: então eu disse: eis aqui venho. No rolo do livro está escrito de mim. E eu aceitei. Versículo 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ou seja, eu sinto prazer em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Ele está dizendo: eu recebi o que foi reservado para mim, ser filho de Deus, e eu coloquei a tua lei dentro do meu coração. Está reservado para cada um de vocês, para cada uma de vocês receber a Deus. Versículo 9. Eu preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Ele está dizendo: eu preguei a justiça. A justiça significa a vontade de Deus. Eu preguei a vontade de Deus na grande congregação. Grande congregação quer dizer que eu fui em todos os lugares, para diante de muitas pessoas que eu conheci. Eu falei da vontade de Deus, eu preguei sobre a vontade de Deus para muita gente. Eis que eu não retive os meus lábios, eu não segurei a minha boca, eu fui falando de Deus para todo mundo. Senhor, tu sabes. 10. O 9, tem muitas pessoas que aceitam Jesus, experimentam as maravilhas de Jesus,
mas elas não falam a respeito de Jesus para o vizinho, para os amigos, para os parentes. Deixe de ser egoísta. Fale das maravilhas de Deus que Deus tem feito na sua vida. 10. Não escondi a tua justiça, ou seja, não escondi a tua vontade. A justiça é a vontade de Deus. Eu não escondi a vontade de Deus dentro do meu coração. Eu apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Eu preguei como Deus é fiel e como Ele salva. Eu não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Ou seja, eu contei testemunhos a respeito de tudo que eu ganhei de Deus. 11. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Então aqui ele faz um pedido. Deus, como eu preguei a tua justiça e eu não escondi a tua justiça, que são os versículos 9 e 10, então não retenhas, não detenhas, não segure para comigo, Senhor, as tuas misericórdias, ou seja, me perdoa, que guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Versículo 12, porque males sem número me têm rodeado. Então veja que Davi, ele está com Deus, e ele mostra que mesmo estando com Deus, existiam males, coisas ruins à volta dele. Por isso que ele fala, Deus continua derramando a sua bondade, a sua benignidade, a tua verdade. A verdade de Deus mostra, revela qual é o caminho certo. Então ele está dizendo, continua mostrando a tua verdade, para eu saber o caminho que eu devo andar, para eu andar no caminho certo e não errar, porque tem muitos males, muitas coisas ruins na minha volta, sem número, que me têm rodeado. Nós estamos aqui na terra, mesmo quando nós aceitamos a Jesus, todo dia você corre o risco, quando você é casado, de aparecer uma mulher ou um homem mal intencionado, uma pessoa imoral, que traz um convite para que você caia, para que você tropece. Existe um outro mal. Você pode estar dirigindo o seu carro tranquilo e de repente alguém te dá uma fechada e de repente te xinga ainda, fala que você que dirige mal e você precisa ter paciência. Você pode de repente, se você está num dia ruim, perder a cabeça, revidar e ainda corre o risco de entrar em uma situação de violência que era desnecessária. Você pode estar fazendo o seu trabalho, prosperando e de repente algum colega de trabalho ou algum concorrente do seu negócio fica com inveja de você e começa a te perseguir sem justificativa, só porque a pessoa ficou incomodada com o teu sucesso. Então, existem males que rodeiam a nossa vida. Você que é pai, você que é mãe, está lá. Se você não cuida do seu filho, da sua filha, de repente aparece alguém com uma proposta de usar cigarro, beber alguma bebida alcoólica, ou de repente usar algum tipo de droga, ou de repente um convite para uma festa que vai desviar o seu filho, a sua filha do caminho certo. Existem males que são incontáveis à nossa volta. Nós precisamos que Deus nos guarde com a sua bondade todos os dias. O livramento, de repente você sai e alguém dirige o seu carro embriagado. Você pode sofrer um acidente porque outra pessoa resolveu, por problemas pessoais, sair na rua dirigindo sem nenhum controle. Nós precisamos da benignidade do Senhor para receber o livramento, o escape de todo o mal. Então ele fala aqui que ele pede isso no 11. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Que a bondade de Deus nos guarde todos os dias e todo momento, porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam. Veja, aqui ele fala que eu estou com Deus, mas eu ainda tenho pecados. E aqui, às vezes, ele caía em algum erro, em alguma coisa. Ele fala, as minhas iniquidades me prenderam. Às vezes, tem pessoas assim, irmãos que aceitam a Jesus, se batizam, querem ser firmes com Deus, mas ainda não conseguem soltar o cigarro, a bebida, às vezes a pornografia, às vezes o adultério, a prostituição. A pessoa veio do mundo, ela procura se limpar, ela quer abandonar essa vida,
mas às vezes ela está presa, ela não consegue soltar essa corrente. Ele fala assim, de modo que não posso olhar para cima. Veja que, a alguns momentos, o rei Davi ainda se sentiu com pecado, errando, a ponto dele sentir-se indigno de olhar para o céu e fazer a sua oração. Ele fala, são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Ele sentia tristeza em razão de pecar. Talvez você está nessa situação, preso em algum pecado, mas saiba que o Senhor, se você pedir a Ele, continuar pedindo, Ele vai ajudar você. Peça para o Espírito Santo, me limpa, me liberta, me limpa, me liberta. Nunca deixe de vir na igreja. Quando as pessoas cometem um pecado, às vezes, a primeira coisa que vem na mente é: vou deixar de seguir a Deus, porque não vale a pena estar na igreja. Mas é o contrário que você deve fazer. Você deve vir todos os dias e todos os dias pedir perdão. Chore aos pés do Senhor. Queira sinceramente derrotar o pecado. Diga: Jesus, é hoje que o Senhor vai me dar o Espírito Santo? É hoje que o Senhor vai me libertar? Eu não quero mais andar assim. Seja sempre persistente. Se você deixa de vir na igreja, você tem uma certeza: você vai ficar frio espiritualmente e o pecado vai ficar o resto da vida com você. Mas se você vier todo dia e pedir perdão, pedindo com sinceridade, Deus ele vai chegar o dia em que ele vai limpar você. Tem testemunhos de muitas pessoas que ficaram presas na pornografia e que a pessoa não desistiu. Ela caía, pedia perdão e ia todos os dias dizendo: Deus, me limpa disso. E a pessoa começou a se esforçar para parar com isso. Até que um dia ela disse: hoje, quando estava orando, eu senti que um fogo queimou no meu coração e disse: eu te limpei. E a pessoa disse: daquele dia para frente, eu fiquei com nojo disso e eu nunca mais fiz. E quando você confessa o pecado, fala: eu não quero mais isso. Ele vai limpar você. Mas se você desistir de continuar, aí você vai ficar longe de Deus. Então procure ficar perto de Deus. Versículo 13: digna-te, Senhor, livrar-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Ele está dizendo que o Senhor se preocupe comigo, que o Senhor se digna-te, significa que o Senhor olhe para mim com a sua dignidade. O Senhor tem toda a dignidade. Que o Senhor se digna-te, significa que o Senhor use a sua dignidade e olhe para mim e diga: eu vou te ajudar. Eu sou digno, eu sou o rei, ele é o Senhor. Ele está dizendo assim: eu sou um pecador, mas o Senhor é digno. Mas que o Senhor use a sua dignidade e venha até mim com um anel e diga assim: eu vou te livrar hoje dessa prisão, dessa escravidão. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Ele pede pressa. Ele fala assim: eu tenho pressa em sair dessa condição de pecado. 14. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Ele está dizendo que, além dos pecados dele, ainda tinha pessoas que desejavam o mal dele. Nós sabemos pela história do rei Davi que tinha muitos inimigos contra ele. E ele fala que eles sejam confundidos, que eles sejam envergonhados, esses que buscam a minha vida para destruir a minha vida, que eles tornem atrás, que eles sejam confundidos, os que me querem mal. 15. Confundidos sejam em troca da sua afronta os que me dizem ha, ha. Tem uma outra versão que fala assim: os que me dizem bem feito, bem feito. Então aquela pessoa que aponta o dedo para você, que está falando assim, ha, 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 bem feito que está sofrendo, bem feito que caiu na pior, bem feito que está com um filho doente, bem feito que agora perdeu o emprego. Tem aquelas pessoas que fazem isso. São os que querem o nosso mal. Ele está dizendo que eles sejam confundidos, que os que estão torcendo para ver a minha morte vejam que eu estou vivo. Os que estão torcendo para ver a minha ruína, que eles vejam que eles sejam confundidos, que eles fiquem confusos ao verem que aconteceu o contrário, que Deus me ajudou e que eu recebi a bênção de Deus.
Versículo 16: que folguem e alegrem-se em ti os que te buscam, e que eles digam constantemente os que amam a tua salvação, engrandecido seja o Senhor. Ele está dizendo, mas por outro lado, que aqueles que honram a Deus fiquem alegres, e que eles possam todos os dias dizer, engrandecido seja o Senhor. Versículo 17: eu sou pobre e necessitado. Ele está dizendo, por que ele está falando eu sou pobre e necessitado? Eu sou um pecador, eu faço coisas erradas, eu sou necessitado da graça de Jesus, da graça de Deus. Mas o Senhor cuida de mim, mas o Senhor me ajuda. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Ou seja, Deus é que me ajuda, Ele é meu auxílio e Ele é o meu libertador. Ele me liberta dos pecados, Ele me liberta das coisas erradas, Ele me ajuda, Ele me liberta do que é ruim e Ele me limpa do pecado. E Ele também me liberta dos meus inimigos. Ele me liberta tanto de mim mesmo quanto dos meus inimigos. Não te detenhas, ó meu Deus. Então, não pare, Deus, de continuar comigo. Essa é a oração que ele faz. Essa é a palavra de meditação de hoje, do Salmo 40. E você vai ver aqui que esse trecho aqui do versículo 13 até o versículo 17, esses 5 versículos, existe um outro salmo, que é o Salmo 70, que ele é formado desses versículos, do versículo 13 até o versículo 17. Então, é interessante que o livro de Salmos, ele foi estruturado de forma que ele mostra o que os salmistas escreveram. Davi escreveu esse Salmo 40, dando testemunho que ele teve paciência e Deus respondeu ele. E que ele pediu para Deus em um momento que Deus derramasse a resposta rapidamente. Ele pede apressa-te, ó Deus, em meu auxílio. Em outro momento, Davi fez uma oração só pedindo que Deus fosse mais rápido, que é quando ele escreveu o Salmo 70. Então nós vemos que o rei Davi, ele fazia suas orações. Em algum momento ele orava dando testemunho, falando a respeito da paciência que ele teve em aguardar no Senhor. E lá no Salmo 70, em outro momento, quando ele passou por uma outra situação, ele orou mais, pedindo para Deus que fosse rápido, que se apressasse em ajudá-lo. Isso nos mostra que nas circunstâncias da nossa vida, nós fazemos orações diferentes, mas tanto aqui no 40, quando ele estava esperando com paciência e ele deu testemunho de que recebeu a vitória, como também no Salmo 70, quando ele pediu pressa, ele sempre confiava no Senhor. A revelação desses salmos é: sempre confie no Senhor, porque o Senhor é aquele que dá a vitória para mim e para você. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Senhor, te agradecemos pela meditação no Salmo 40. Te agradecemos porque o Senhor nos revela, pela leitura desse salmo, que o Senhor é aquele que nos liberta do pecado, que o Senhor é aquele que nos limpa, que o Senhor fez obras maravilhosas na vida do teu filho, lá no passado, na vida do rei Davi, e o Senhor continuou fazendo, continua fazendo e vai continuar fazendo as mesmas maravilhas, porque o Senhor é Deus. Quem está num charco de lodo pensando assim, eu estou afundando, hoje pode ser restaurado. O Senhor está tomando pela mão, tirando do charco de lodo e colocando numa rocha, num lugar alto, para te proteger. Você vai dar o testemunho ainda, você vai dizer, Deus me tirou desse lugar e hoje eu estou testemunhando da bênção de Deus. O Senhor não respeita os soberbos, aqueles que acham que têm todas as respostas, porque o Senhor tem a palavra final. Lá em Lucas, no capítulo 7, a Bíblia conta que a viúva da cidade de Naim vinha chorando e todos estavam carregando o caixão do filho dela. E, glórias a Deus, o Senhor foi lá e colocou a mão e determinou que aquele filho
ressuscitasse. E glórias a Deus, aquele jovem se colocou, se levantou e todos ficaram espantados com o que o Senhor fez. Aonde o Senhor chega e põe a mão, a situação muda completamente. A situação de morte se transformou em situação de vida. E o Senhor é aquele que converte a morte em vida. E o Senhor converte a morte espiritual para todos aqueles que aceitaram ao Senhor em vida eterna. E o Senhor traz vida para aquele que está viciado, abatido, deprimido, que está mergulhado no pecado, de repente, da mentira, da pornografia, do engano, da bebida, da droga. O Senhor liberta e derrama salvação para essa mãe, para esse pai que está chorando pelo seu filho, pela sua filha. O Senhor é Deus. Então eu te glorifico e peço, manifesta o teu poder e que sejam confundidos aqueles que dizem bem feito, que eles vejam em confusão como o Senhor é bom e deu respostas para os teus filhos e para as tuas filhas. Oramos agradecendo. Amém.